Fala pessoal do Desimpedidos, R7 Play Plus, aqui é o Felipe Silva e hoje vamos bater um papo muito especial com um cara que foi um mega jogador, mas agora está iniciando sua carreira como técnico, é dessa nova safra de técnicos. Eu tô falando dele, Alex. E aí? Como é que está, Alex? Tudo ótimo. Prazer estar recebendo você aqui. Prazer é na meu. nossa casa. Prazer é meu. E aí, Alex, está livre no mercado, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua passagem pela Turquia, mas o que você tem feito para passar o tempo? Agora que você saiu da Turquia, foi em janeiro. 3 semanas. Faz. 3 semanas. O que você está fazendo para passar o tempo, estudando? Como é que está sendo o seu dia a dia agora, Alex? Cara, na verdade, assim, são 3 semanas, mas uma semana fiquei lá resolvendo as situações contratuais. Então eu tenho 2 semanas e pouco de Brasil. E a nossa comissão se dividiu. Faz o que um treinador desempregado faz. Conversa com as pessoas, assiste jogos. Se tiver a oportunidade de conversar com quem está empregado, conversa com quem está empregado. Eu vivo em Curitiba, tenho um auxiliar meu que vive em Curitiba, as outras pessoas da comissão técnica vivem em outras cidades. Então a gente se divide aí, vendo jogos, conversando com as pessoas, se juntando e conversando a respeito do que a gente tem visto por aí e espera. Treinador é isso, ou tá trabalhando ou tá esperando. Essa espera, assim, esse tempo ocioso, te dá um nervoso? Não. É que tem técnico que não consegue parar quieto, que saiu de um clube e já pega outro. Não é o meu caso. Não é o seu caso? Não, eu vivo muito bem com a minha família dentro de casa. Uhum. Eu não estou trabalhando, eu sou o marido, eu sou o pai, eu vou cuidar de mim, da minha saúde, que também dá uma baixada quando você está trabalhando, é totalmente normal pelo nível de estresse que a gente tem. Então eu fico em casa ajudando no que é possível ajudar. Como eu falei, conversando com algumas pessoas que estão aí no jogo, né, que estão envolvidas. E aí tem muitos agentes, né? Tem jogador, tem treinador, tem empresário, tem pessoas da imprensa. E assistir jogo, né, cara? Ver essas coisas, mas eu fico muito tranquilo, não tenho pressa, não tenho essa ansiedade que muitos têm. Aquele técnico bombeiro, como a gente não discuto quem faz isso, mas não é o meu perfil. Não consigo me ver dentro dessa situação. Você falou que, a gente estava batendo papo antes de começar a entrevista, você falou que vai encontrar o Vanderlei daqui depois. Sim, você daqui eu vou tomar um café com ele. O que você consegue atrair dele, assim, de experiência? É um cara Várias coisas. Ele talvez, assim, ou é até uma pergunta que eu fazer, seria ele a maior referência como técnico para você, assim? Não há dúvida. Não coloco como a maior referência, mas coloco como uma das referências e explico por que eu não coloco como a maior, porque as coisas foram mudando muito ao longo dos anos. Uhum. Então tudo que eu aprendi com o Vanderlei lá atrás, elas me servem, só que elas têm que ser adaptadas aos dias de hoje. Sim. Então, se eu tenho a oportunidade, como vou ter, de sair daqui desse papo nosso e sentar com ele, eu sempre uso uma frase que eu gosto de falar de guerra com quem já foi pra guerra, né? Porque falar de guerra com quem só leu sobre guerra são olhares diferentes. Né? Sim. E o Vanderlei é um desses caras que trilhou um caminho. Nós estamos falando de um cara que dirigiu na década de 80, 90, 2000, na última, e tá aí inserido. Tem uma filha casada com um ex-jogador de futebol. Muita gente envolvida nesse mundo esportivo. Ele viu várias gerações de jogadores, ele viu várias gerações de treinadores. Uhum. Ele está dentro dessa mudança toda, né? Então eu, por exemplo, eu também vi muita coisa, mas bem menos do que ele, né? A gente estava falando a respeito da tua idade, você estava nascendo, eu estava jogando no Palmeiras. No auge ainda do Palmeiras. Então, eu, por exemplo, eu sou de uma época, eu peguei essa época ainda, em que você estava tirando a roupa do jogo, tinha um repórter já com um microfone te entrevistando dentro do vestiário. Sim. Quer dizer, as coisas mudaram e ter a chance de conversar com ele, de trocar ideia sobre o que é o dia a dia do futebol, não só com ele, mas com outros que eu tenho oportunidade, é sempre algo que a gente pode tirar, absorver e guardar no bolso como boas informações. E você falou de ter a experiência também dentro de campo. Você acha que o técnico, a passagem como jogador, ter experiência, é mais importante? O técnico tem que ter essa experiência no campo ou não precisa? Não necessariamente. Não necessariamente. O treinador é aquilo que ele tem de visão de mundo. Se na visão de mundo dele consta a visão que ele teve interna dentro do campo, é uma situação a mais. Sim.
Se ele, no mundo dele, não teve a participação de estar dentro do campo, é uma outra coisa. Eu, por exemplo, não fiz faculdade. Um outro treinador que, de repente, não tenha jogado, vai contar a vivência dele de faculdade. De outra maneira, é. Eu sou de uma família, por exemplo, que cresci com meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. É uma visão de mundo que eu tenho. Vão ter outros treinadores que cresceram com pais separados. Vão ter outros treinadores que, de repente, perdeu o pai ou perdeu a mãe ao longo da vida. Então, cada um conta a sua história, traz para si, vai estudar, vai aprender e, nas oportunidades que tem, ele começa, da maneira dele, liderar e passar aquelas situações para o grupo que ele está à frente. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho no Telesport. Você agora faz 3 semanas, você assumiu em maio, começou o trabalho em junho, julho do ano passado. Foram 7 meses praticamente de Isso. clube. Foi um trabalho recente, 7 meses, né? E a gente vê muitos técnicos que passam no futebol turco que são até num tempo meio curto, assim, a gente percebe, não tem aquela longevidade. Você acha que o futebol turco, essa expectativa, é mais imediatista que o futebol brasileiro? Não, é muito igual, muito parecido, muito semelhante nesse sentido. Porque assim, ó, eu cumpri o turno, Sim. eu cumpri os 18 jogos do turno, são 19 times, né? Eu joguei os 18 jogos, eu enfrentei os 18 adversários, eu fiz 3 jogos pela Copa, que deu a somatória final quando acaba o turno. Quando acaba o turno, a gente reúne, eu dou a minha visão. É louco, porque tem 3 presidentes, os 3 presidentes. Os 3 presidentes dão a visão deles e a gente conclui que o melhor naquele momento era separar. Então, assim, antes da minha saída, já tinham saído acho que 6 ou 7 treinadores. Tem clube que está indo para o seu 3º treinador. Eu corri um sério risco de, na 8ª rodada, 9ª rodada, perder o emprego. Começou a surgir aquele burburinho. A gente foi enfrentar o clássico contra o Alanya Sport, que é o clássico da região, fora de casa, em Alanya. Provavelmente, se eu perdesse aquele dia, eu perderia o emprego. A gente ganhou 2-1, a coisa deu sequência. Mas é muito parecido com o que a gente tem aqui no futebol brasileiro. O que você traz de experiência, essa passagem no futebol europeu, agora está livre, refletindo, tempo para pensar, para assumir um novo clube, que você traz experiência do futebol turco como técnico, que você passou muito tempo como jogador, agora para agregando futebol. Cara, o dia a dia é diferente, o lidar com jogadores, esse para mim foi uma experiência maior. Eu tinha 2 jogadores com 38 anos. Ah, é que você já foi o jogador mais velho dentro de campo. Eu tinha 2 jogadores com 32 anos que eles eram referências do time, o comportamento deles era um comportamento diferente que eu não estava acostumado. Eu aprendi a lidar com esses caras lá. Então, assim, eu venho de uma escola, enquanto jogador, que eu treinava muito. Eu fui um cara que eu frequentei pouco o departamento médico. Sim. Eu sou um jogador de mais de 1000 jogos. Então, poucos conseguiram. Eu sempre vi jogadores que treinavam menos do que eu, de que de repente iam mais para o departamento médico do que eu, e eu sempre me perguntava o porquê das diferenças. Hoje, como treinador comandando, você consegue enxergar essas diferenças. Uma coisa que tinha lá que provavelmente não tem no Brasil, talvez na Série C tenha jogos de semana aberta, domingo a domingo. Ah, tá. Na Série B, eu comecei com o Avaí, em 23 a gente viu a diferença. Às vezes você joga sexta e terça, às vezes você joga sexta e sexta, às vezes você joga sexta, passa uma semana, você joga na outra terça. A gente viu o Santos no ano passado que teve esse calendário bem mais vago. Um calendário meio louco. Então, às vezes na Série B, né, falando, às vezes você joga sexta, passa uma semana, entra na semana seguinte você joga na terça, mas de repente nessa terça você já joga na sexta. Sim. Então, lá a gente tinha um calendário fechadinho, você jogava final de semana. O que mudava? Às vezes você jogava domingo e sexta, às vezes sexta e domingo, mas era sempre na mesma semana. Sim. Isso para montagem de treino, para montagem da semana, diferenciava um pouco. Você via esses jogadores, do que é um jovem jogador para um jogador já em fim de carreira, um cara que está aqui no meio. Então, essas coisas de dia a dia que o próximo que eu for também vai surgir algumas coisas diferentes, você vai aprender. E assim, o que eu estava falando para você em off,
é só o trabalho que vai te dando. Eu vejo treinador de fulano de tal fez 1000 jogos. Beltrano fez 500 jogos. Eu não fiz 50 jogos ainda como treinador, Sim. ou seja, eu sou um cara que estou começando e tenho que seguir aprendendo no dia a dia. E você vê, talvez, o mercado, agora trazendo para o futebol brasileiro, mais fechado, por você ser de uma safra de mais jovens? Porque normalmente a gente vê o clube sempre mais voltado a pegar um cara mais experiente, ou os mesmos, entre aspas, assim, figurões. O papo é sempre o mesmo, né? O papo é sempre o mesmo. Se o cara for muito velho, é muito velho, ele está ultrapassado. Sim. Se o cara for jovem, entrando na estrada, ele ainda precisa de experiência, e o mais louco é que para você precisar de experiência, você precisa trabalhar para obter essa experiência. E no meio do caminho, os números e os nomes vão girando. Sim. Então, por exemplo, eu gosto muito de estudar e ver o que os caras fazem, o que os caras fizeram. Muitas vezes o cara tem uma campanha ruim dentro de um clube, pouco importa o clube, passa 1, 2 anos, ele volta para aquele clube. E se você perguntar para o dirigente, talvez ele nem saiba te responder porque ele voltou, mas ele acaba voltando. Então, assim, falando do mercado brasileiro, é alguém que dirige, aí pode ser, as governanças elas mudam, né? Tem clube que tem diretor estatutário, tem clube que tem um executivo, tem clube que o presidente está ali com mão de ferro, depende qual é o clube. E você tem que ser contratado por aquele cara ali, né? Sim. O que aquela pessoa imagina para o clube dele para ver se você se encaixa. Então, se for um treinador mais velho, eu não entro. Se for um treinador que já tem uma certa experiência, eu também não entro. Eu sou uma aposta. Quem vai apostar em mim? Não sei. Tem que esperar. E dessa nova safra de técnicos, assim, tem muitos. Vou colocar o Fernando Diniz nessa safra ainda, mas ele já está mais rodado. Tem o Felipe Luiz, etc. Tem Jair Ventura, Carpini. Qual você destaca como o mais promissor na sua visão mesmo de fora? Então, mas é isso, essa é uma discussão interessante, porque a gente não pode pôr na mesma panela o Felipe Luiz e o Diniz. Você acha que não entra jamais? Não, porque o Diniz dirigiu a seleção brasileira. O Diniz é campeão da Libertadores. O Diniz dirigiu Atlético Paranaense, Cruzeiro, Fluminense, São Paulo, Vasco, Santos. Ele não é mais uma aposta, ele não é mais um menino. O Diniz já está num outro nível. O Carpini, se a gente for colocar, o Carpini dirigiu equipes menores, Guarani, outras equipes menores, Juventude, São Paulo, hoje está no Vitória. Ele vai para o segundo momento dele de Série A do Campeonato Brasileiro. Afirmação, assim. O Felipe talvez seja o jovem da safra, mas já pegou o Flamengo num momento altíssimo. Então, acho que nós não temos uma safra de novos treinadores. Você já acha que esses caras já estão... Essa é uma realidade. Novo treinador é o Felipe. Quem é um outro novo treinador? De novo, assim... Vamos no... Tem aquele Cauã de Almeida que está na Portuguesa. O Cauã que está na Portuguesa, que dirigiu o América o ano passado. O próprio do América, que é o William, que está dirigindo agora. Machado, sim. Mas vamos lá. No Rio Grande do Sul está o Fábio Matias, que já dirige há um tempão e dirigiu o Botafogo e Curitiba na Série B e agora está na Juventude. O Roger não é de uma safra nova. O Quinteiros no Grêmio é estrangeiro. No Curitiba é o Moser, que está dirigindo há um tempão, o Barbieri, que está dirigindo há um tempão, está no Atlético. Palmeiras não conta, Corinthians não conta, Santos não conta, São Paulo não conta. Vasco não conta, Flamengo é o Felipe, Fluminense não conta, Santos é o Caixinha. Botafogo está sem treinador, não. Eu já falei que o Santos não conta porque já são treinadores mais velhos. O Bahia não conta, que é o Rogério, o Carpini está no Vitória, o Sport Recife está o Pepa. O Voivoda está um tempão no Fortaleza. O Léo Condé pode ser uma novidade nessa divisão, mas já dirige há muito tempo, está no Ceará. Estamos esquecendo o time, hein, meu? Cruzeiro é estrangeiro, que é o Léo Jardim. O Cuca no Atlético. Ou seja, não tem jovem treinador. Se você for para B, é a mesma coisa. São nomes rodados. São nomes que estão acostumados a jogar naquela divisão. Se a gente for para C, é a mesma coisa. Não tem tanta divulgação, não são tão famosos quanto A e B, mas também são treinadores. Sim. Por exemplo, Goiás, eu não lembro quem está no Vila. No Vila está o rapaz que estava no Amazonas, mas que também dirige
Vamos chamar de bolha. Bolha da Série A, bolha da Série B, bolha da Série C. Então, assim, são treinadores que já têm trabalho, que já passearam da A para B, da B para C. Então, novos treinadores, não sei quem são novos treinadores. E a gente estava falando de Série C, Série B. Você é um cara que tem passagem pela Avaí, Sub-20 do São Paulo. Você fecha alguma porta? Não, o seu nenhuma, foco, nenhuma, assim, você tem meu foco é agora trabalhar. você quer trabalhar, você não fecha portas. Não, assim. meu foco é trabalhar. Tá. Só que, de novo, vamos pensar num dirigente da Série D, por exemplo. Sim. Que é a última divisão do Brasil que tem divisão nacional. Um cara da Série D, um dirigente da Série D que quer contratar um treinador, é mais fácil contratar uma jovem promessa ou um cara da bolha? Bolha, né? O cara da bolha, que conhece os jogadores, que conhece a logística, que conhece Sim. como é que funciona. É mais rodado. Então, essa é a grande situação. No meu caso, eu tenho que furar uma dessas bolhas e poder entrar. Sim. Então eu dirigi o Avaí no Catarinense em 3 rodadas da Série B e fui demitido e depois fui embora para a Turquia. Eu tenho na Série B nacional 3 jogos. Eu sou um cara da Série B, não, conhecedor da Série B, não. Não. Quem apostar em mim é uma aposta. Sim. Então, por exemplo, eu lembro no Avaí os caras falavam assim, o estagiário, o aprendiz, isso. Os caras, você se ofende? Eu falei, cara, eu não me ofendo, porque é uma realidade. É a porque você tá primeira do outro vez. lado agora. Mas eu não me ofendo, porque o torcedor, o cara da imprensa que está dando essa conotação, ela não é uma conotação mentirosa, é uma conotação verdadeira. Eu sou um treinador hoje, eu tenho 20 jogos no Avaí, 22 jogos no Avaí, entre estadual, Copa do Brasil e Série B, e 21 jogos na Turquia, Copa da Turquia e Liga Turca. 22 com 21, dá 43 jogos. Essa é a minha carreira de treinador. O cara que vier me contratar, eu sou uma aposta. Vou contratar o Alex por quê? Porque eu vi no São Paulo, vi no Avaí e vi no Antalya. Essa é uma realidade, não tem como fugir disso. Talvez a sua carreira como jogador, por ter sido, assim, Essa brilhante, vitoriosa... Essa é pesada. Essa é pesada. Só que essa não existe mais, né, cara? Mas não você acha que pesa numa escolha assim? Cara, não sei. Essa, talvez um dia, se você puser um dirigente aqui onde eu tô sentado e entrevistar o cara, porque essas respostas, as perguntas que vêm para mim, essas respostas, elas são mais fáceis para gestores. Sim. Então, por exemplo, vamos imaginar que um dia eu seja gestor, eu vou conversar com o meu presidente e falar, presidente, nós estamos aqui no time aqui do Desimpedidos, que tipo de time a gente quer? Que tipo de jogo a gente quer criar aqui? Não, nós queremos um time mais agressivo, nós queremos um time com potência física. Pô, presidente, então nós não podemos ter jogador mais velho, nós temos que ter jogador mais jovem. Nós somos um time comprador ou um time mais vendedor? Não, nós temos que subir a qualquer preço. Sim. O cara tem que definir isso, porque senão... Um perfil de... porque qual é a loucura que acontece muito no Brasil? Eu tenho o Alex, uma jovem promessa que eu vou apostar nele. Pô, apostei 3 meses depois, cara, essa jovem promessa não deu certo, eu mando embora. A jovem promessa não deu certo, então eu vou para um cara mais veterano que consegue fazer com que as coisas boas traz o cara. Pô, esse mais veterano já não é mais aquilo que eu quero, já não é mais o meu, já não tem mais o pique. Vamos para um cara de meio. Porra, nisso o trabalho de 1 ano já foi embora. Sim. Então, assim, a definição do perfil do cara é que vai definir a contratação. Hoje eu sou o jovem em busca de emprego. A aposta. Qual clube que quer um jovem em busca do emprego? Não sei. E aí você chegou a dar uma entrevista recentemente, vamos falar recentemente, falando de uma conversa que teve com o Cruzeiro. Pra gente tentar entender isso. É, uma certa maneira, um negócio bem relevante, porque esse é um clube que está buscando técnico, um clube de expressão, mas que talvez seja um pouco perdido no mercado. Aí fala, pô, vamos pensar no Alex. Você viu de uma maneira, como é que foi essa conversa pra gente tentar entender? E agora eles optaram pelo Léo Jardim. Mas isso também é um sinal que você está no radar também. Não, a conversa foi bem direta. O Alexandre Matos me liga e a primeira pergunta dele, tem aquela coisa, oi, tudo bem, como é que tá? Mas a primeira pergunta de trabalho, ele fala assim, você conhece o Cruzeiro, você sabe o tamanho do Cruzeiro, você acha que é um passo muito grande? A minha resposta foi o seguinte, eu estou preparado. Sim. Eu me preparei para esse momento. Eu me preparei para dirigir qualquer clube de futebol, dentre eles grandes clubes como o Cruzeiro. Essa foi a minha resposta para o Alexandre. A partir da minha resposta, a gente começou a conversar sobre cotidiano, sobre treino, sobre gestão do elenco, sobre relação com os jogadores, sobre a relação com a equipe que trabalha, comissão técnica e pessoal de apoio.
é como eu fazia, como eu deixava de fazer, é como eu ataco, como eu defendo, as ideias. E o Alexandre foi super sincero, super claro, ele falou, Alex, você conhece o Cruzeiro, você sabe o momento do Cruzeiro, o Fernando Diniz acabou de sair, toda vez que troca tem um momento de confusão. Nós temos um clube hoje que tem um patrono, o patrono é o Pedrinho do BH, Sim. o peso dele é o peso final, mas te escutar fazia parte dos nossos planos, como eu estou fazendo. E qualquer coisa eu volto a te ligar. Passados 2 dias ele me ligou. Alex, vamos falar sobre comissão técnica. Falamos sobre comissão técnica. Como é que você trabalhou na Turquia, quem é que estava, quem é que não estava. Conversamos sobre isso. No final da conversa, ele enfatizou. Nós estamos conversando, estamos estudando aqui, que é totalmente normal, que é aquilo que eu falei do perfil do clube, de que o clube quer. E eles acabaram acertando com o Leonardo Jardim. E tá maravilhoso, que é isso que eu estou falando. Sim. Então vamos lá, eu sou um dirigente, eu quero um jovem, o Alex se encaixa? Se encaixa. Eu quero um jovem que tenha relação com o Cruzeiro. O Alex se encaixa? Se encaixa. Tem outros mais que se encaixam? Vamos buscar. Quem jogou no Cruzeiro, quem é treinador no mercado. E você vai fatiando esse perfil até achar o perfil do cara que eles procuram. Não, queremos um cara mais velho. Queremos um cara consagrado. Não sou eu. Essa é uma realidade. Eles acabaram indo para um nome mais consagrado. Consagrado. O Leonardo tem trabalhos no... Mas é engraçado como eles foram do seu perfil que está começando... Então, mas de novo, tem que fazer a pergunta para eles. Porque, por exemplo, eu fui um treinador entrevistado, o Leonardo foi um treinador contratado. Talvez entre nós possam ter existido outros treinadores. E aí, nesse outros treinadores, entre eles discutem lá, cara, nesse momento aqui, com esse elenco aqui, com essa oportunidade aqui, que é o Leonardo Jardim, porque também o Leonardo Jardim era uma oportunidade de mercado, porque estava acabando onde ele estava. Eu acho que é o nome. Isso, lá no Golfo. Se de repente a parte contratual do Leonardo Jardim lá no Golfo não tivesse tão simples, talvez não fosse eu, mas talvez fosse um outro treinador. Sim. Mas esse perfil, essa fatiada que eles deram no mercado, é o clube que tem que fazer, né? O Alexandre e a rapaziada deles lá. Sim. E se você for para outro clube, é a mesma coisa. Acontece. Bom, já estamos caminhando para o reta final da entrevista, Sim. tem mais 3 perguntinhas que eu quero fazer para você. Quero falar agora sobre seleção. Agora você tem um olhar técnico, realmente técnico, como um técnico. A gente está falando sobre o Dorival Júnior. Que a gente, assim, não vê um caminho, talvez, meio de forte, dizer assim, tão certo, sabe? Como é que vai chegar para a Copa de 2026? Que oscila bastante, que venceu a Alemanha, que venceu a Inglaterra, empatou com a Espanha. Sim, os dois primeiros jogos. Mas depois oscilou nas eliminatórias. Qual que é a sua avaliação do trabalho do Dorival, agora vendo do lado de fora, né, como um técnico mesmo? Você acha que ele é o perfil, alguma coisa ele está errando, a CBF não está dando um respaldo? O que você vê? Não, assim? o problema da CBF, a gente sabe que a CBF vive anos turbulentos, né? Sim. Não é um momento turbulento. Os anos da CBF, os últimos anos, têm sido turbulentos. Quando se passa tanto tempo sem vencer uma camiseta tão forte como a do Brasil, cria esse desequilíbrio. Então, quando surgem fofocas enormes como surgiram, que o Ancelotti seria o treinador e cria-se uma expectativa grande, e aí criou-se aquela história de que o Fernando seria o treinador até a Copa América e depois viria o Ancelotti, tudo isso cria uma expectativa. Enquanto isso, o Dorival fazia o trabalho dele ótimo no Flamengo, ótimo no São Paulo, como ele sempre fez. E na seleção, eu estou falando aí do time, dos resultados, de novo entra na questão da idade, 2002 era assim, 94 foi assim, 90 foi assim, não era o meu período, mas eu já li 70 foi assim. Copa do Mundo é um torneio curto. Sim. O Dorival tem que achar um time, tem que classificar e vai classificar. Ele tem que achar ali 20 jogadores de linha e 3 goleiros da confiança dele. Estão falando agora talvez em 26 jogadores, o que ganha mais 3. Esses jogadores que ele escolher, essa rapaziada entender realmente que vai ser ali 1 mês, 40 dias de uma entrega absoluta.
torcer, e aí eu digo nós, torcermos para que esses jogadores estejam num momento legal, técnico, físico e mental para suportar isso. E aí sim o Dorival entra com aquilo que ele tem de ideia para o time dele. E aí o Brasil tem totais condições de fazer uma boa Copa e conseguir trazer o resultado que a gente imagina. Vamos transferir para o outro lado, que é o lado argentino. O lado argentino, antes da última Copa, era igual a gente. A Argentina, quando o Leonel Scaloni assumiu, ele nunca tinha dirigido ninguém. Ele era super questionado. Ele era eu hoje. Ele não tinha trabalho nenhum. Isso é interessante. A AFA ofereceu para ele o cargo e se juntou de bons profissionais ao lado dele. Alguns ex-jogadores, outros profissionais que lá já estavam. Sim. Super questionado. Chega na Copa do Mundo, perde para a Arábia Saudita o primeiro jogo, um questionamento absurdo. A Argentina ganha aqui, ganha ali, ganha aqui, ganha ali, ganha aqui, ganha ali, ganha da França na final, é campeã do mundo. Por quê? Porque é um torneio curto. E o Brasil tem a condição de fazer algo parecido. Vai ser questionado, vai ser pressionado. O Dorival, para muitos, vai ser o treinador que não serve, para outros vai ser o que serve. Para mim, é o treinador que serve. Você acha que não precisa mudar, se puder? Não, porque mudar de novo é mudar um outro conceito, é colocar uma outra ideia e os meses vão passando, Sim. As competições vão surgindo, os jogos vão acontecendo. Então eu iria com o Dorival e, de novo, é uma torcida minha, que os jogadores cheguem tecnicamente, mentalmente e fisicamente bem. Por quê? Porque tem muito jogo, tem muita competição e os caras vão chegar, não só o Brasil, né? Sim. Mas a grande maioria chega arrebentado para jogar a Copa do Mundo. Termina a temporada europeia e já começa a Copa. E então, assim, para que aí o Dorival consiga colocar as ideias, o que ele pensa. E, de novo, é curtinho o torneio. Sim. A primeira fase dá para você dar uma derrapada, mas jogo depois ou outro, no mata pode correr a teu favor ou correr contra e definir as coisas, tomara que com felicidade pro nosso lado. E foi o que aconteceu, a gente derrapou muito nos últimos mata-matas, assim. Então, mas por exemplo, se a gente analisar jogo a jogo, a gente foi melhor que a Bélgica e foi melhor do que a Croácia. E perdeu. E aí não passa por treinador, não passa por ideia tática, passa pelo jogador pegar, assumir a situação e resolver a nosso favor. A gente está falando de jogadores, seleção, chegar bem. É inevitável que a gente tem que falar do Neymar, que agora voltou para o Santos. Você fez um caminho até interessante, porque quando você volta para o Curitiba, você já está mais velho, mas você foi uma referência técnica, liderou aquele elenco. O Neymar, ele volta também um pouco mais velho, está com 33 anos, vai. Já tá jogar fácil. Ele volta para o Santos. Eu gosto de ouvir a opinião. Como é que você viu essa volta do Neymar para o Santos nesse momento da carreira? Você acha que ele ainda pode ser um cara muito importante para a seleção, ainda mais pelo que o Dorival precisa de um cara de referência, um líder ali dentro do vestiário? Como é que você viu essa volta do Neymar para o Santos e almejando a seleção, que acho que é o foco dele em 2026? Eu acho que ele volta para recuperar a alegria e a satisfação de jogar. Financeiramente é um cara bem resolvido, a carreira dele é uma carreira resolvida, se ele parar hoje é uma carreira de sucesso. Sim. Foi artilheiro e campeão no Santos, foi artilheiro e campeão no Barcelona, foi artilheiro e campeão no Paris. No Golfo, na Arábia Saudita, ele tem problema com a situação da lesão dele, joga pouco. Mas ele foi importante com essa coisa do marketing, do mundo de hoje. Futebolisticamente, ele precisava se recuperar. Ele precisava. E é o retorno dele para o Brasil, retorna para casa dele, para o lugar que ele conhece todo mundo e todos. Tudo que gira em torno do Santos Futebol Clube ele conhece. Ele sabe. Ele sabe onde ele está pisando, ele sabe que ele é a referência maior do Brasil. Ele é um cara que vai movimentar o futebol brasileiro. Todo lugar que o Santos for vai ter uma movimentação diferente. Sim. Devido ao Neymar. E ele vai se recuperar, vai jogar num bom nível e vai chegar. Essa é a minha torcida. E do Neymar é mais físico do que qualquer outra coisa, porque eu acho que mentalmente estando no Brasil ele vai estar melhor do que estando na Arábia Saudita. A questão é a situação física dele, de como ele vai daqui para a Copa do Mundo se recuperar. Ele fisicamente bem, ele é o cara mais importante do nosso futebol, na minha opinião, isso é inegável. E você acha que, por exemplo, na seleção, a gente veio em 94, a seleção meio que jogava pro Romário,
tinha a referência técnica. Tem esse debate. Ah, a seleção joga ou não pro Neymar? Qual é a sua visão? Porque você foi um cara... A minha visão é muito simples. O Brasil não jogou pro Romário. Não o Brasil jogou. montou um time no qual o Romário era uma peça decisiva. Entendi. É diferente de jogar pro jogador. O Brasil sabia que o Romário sem a bola ia participar pouco. Sabia que o Romário com a bola ia ser decisivo, como sempre foi. Então o Bebeto fazia a função sem a bola que tinha que ser feita. O Parreira escolhe tirar o Raí para dar um equilíbrio maior com o Mazinho. E o Brasil joga daquela forma. Para o Romário não, para o coletivo funcionar bem. E a principal peça, o jogador mais decisivo que é o Romário, fazer as coisas dele lá. Se o Romário não funciona, aquela coisa toda da parte tática ia funcionar. Só que a gente não ia ter os gols na frente. Se a gente levar para a seleção de 2002, o Felipe também arranja um equilíbrio para que os três da frente que eram decisivos, o Ronaldo e Rivaldo, funcionassem como funcionaram e o Brasil leva a competição. Nas duas que o Neymar jogou, excetuando a Copa de 14, que o Brasil taticamente não funcionou e perdeu, como perdeu para a Alemanha. Sim. E acaba perdendo para a Holanda o terceiro lugar. E antes mesmo o Brasil não funcionava. Acho que jogou mal contra a Colômbia, contra o Chile. Mas 18 e a última Copa, o Brasil joga equilibrado, não passa perto com ninguém, não joga brilhantemente, sim, mas é organizado. E o Neymar joga num bom nível. O Neymar joga, o Neymar é importante, o gol contra a Croácia nasce de uma jogadaça dele, só que essa parte coletiva não funcionou. O que eu falei aqui há pouco que a minha ideia é que esses jogadores cheguem bem fisicamente, cheguem bem tecnicamente, cheguem bem mentalmente para que a ideia do Dorival funcione. Porque tem uma coisa que é a seguinte, vão ter jogadores que de repente vão ter que fazer um trabalho da qual ele não está acostumado a fazer. Tá. E ele vai fazer ou a gente troca esse jogador? Aí é uma decisão do treinador. O Neymar vai fazer o que sempre fez, é bom ele fazer o que sempre fez, é bom. Porque ele é sempre decisivo, ele é sempre um jogador importante. Tem que tirar alguma coisa do Neymar, se o Dorival achar que tem que tirar, senta, conversa com o Neymar. E o próprio Neymar, para ganhar a Copa do Mundo, ele tem que assimilar isso e fazer. Essa é a parte coletiva. Mas tentar usar do melhor que tem o Neymar, tentar usar do melhor que tem o Vinícius, do melhor que tem os jogadores que o treinador vem escolher. Totalmente, concordo. Agora, para encerrar, a gente fala de um clube que você tem bastante familiaridade. Eu não estava vendo seus dias de glória já, que é o Palmeiras. O Abel, ele é um técnico multicampeão, a gente sabe do currículo dele, mas o Palmeiras não está engrenando nessa temporada. Aí muito se fala que ele vai sair no final do ano, que ele já está cansado, que as contratações não são as certas. O que você acha, na sua visão, agora a gente já falou do lado de fora, mas... Acho loucura. Você acha que é muita pressão, é muita pressão desnecessária? Eu acho loucura. Acho loucura. O cara é o cara maior vencedor da história do clube. Ninguém ganhou perto do que ele ganhou no período que ele está. A gente vai discutir aqui se ele é o melhor ou não, que aí é uma opinião pessoal. Vai ter o mais velho que gosta do Oswaldo Brandão, vai ter outro que gosta do Felipe, vai ter outro que gosta do Xambu, vai ter outro que gosta do Abel. Mas o maior é indiscutível, ele é o maior treinador da história do clube. A temporada do Palmeiras, a temporada acabou de começar. Ainda tem fase final de Paulista, ainda tem Copa do Brasil, ainda tem Libertadores, ainda tem Brasileiro, tem todo um ano para jogar. Sim. Eu conheço bem o Palmeiras, você tem que ganhar domingo e ganhar quarta, isso é normal, mas falar a respeito da temporada é loucura. As outras coisas dá para discutir? Dá. Se contrata ou se não contrata, se precisa de jogador ou não precisa de jogador. Mas o problema você não acha que é o Abel em si, assim? Eu não vejo o Abel como problema. O Abel pra mim, eu só vejo o Abel como solução. O Abel, pra mim, é o maior treinador da história do clube. Aí o que eles discutem lá dentro, eles discutem entre eles. De novo, a gente volta naquela situação entre quem dirige e o treinador. E eu acho que no Brasil, quem dirige e o treinador que são mais próximos, que tem ideias muito parecidas, que caminharam junto esse tempo todo, é o Abel e a Leila. Não acredito que tenha uma relação treinador e diretoria tão próximas em outro clube que seja parecida com a do Palmeiras. Agora, é um clube gigantesco, uma pressão gigantesca e que você vai ter que ganhar sempre.
E quando não ganha, como não ganhou o ano passado, carrega para a temporada seguinte, que é a temporada desse Fica ano. esse... Mas a temporada desse ano está apenas começando. É isso. Acho que foi uma opinião bem certa porque tem muita pressão em cima do Abel e é um cara que... É que esse negócio de conquistar títulos, o Palmeiras tem que estar conquistando. Mas ele conquistou, né? Ninguém conquistou mais que ele. Essa é uma realidade. Exato.